essa quarta-feira, que está em Marcos 4, de 1 a 20. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 1 a 20. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, o outro 60 e o outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos uma vez mais ouvindo a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Esse era o lema da episcopal do nosso querido e saudoso Dom Inácio. O semeador saiu a semear. E nós vamos vendo nessa parábola que Jesus conta alguns obstáculos que podem nos afastar do seguimento de Cristo. Existem muitos obstáculos, irmãos, que podem nos afastar do verdadeiro seguimento de Jesus. E nós ouvimos na parábola Jesus falando desses obstáculos. Quais são os obstáculos? Primeiro, da semente que caiu na beira do caminho, e diz que foi Satanás, personificado ali naquele passarinho que come a semente porque não caiu. Ele come porque não caiu em terra boa, porque o terreno era à beira de estrada, ou seja, duro. Depois, outro obstáculo que nós vemos é a tribulação da semente que caiu no meio à pedra, mas na hora da dificuldade, que vem a dificuldade, ela não tem raiz e por isso morre. Depois, a perseguição, aqueles que realmente sofrem a perseguição no meio deste mundo, que são perseguidos por causa da palavra, e as preocupações mundanas, simbolizada justamente na semente que caiu entre os espinhos, que são as preocupações mundanas e a ilusão das riquezas. Então nós vamos vendo
perseguição, as preocupações mundanas, as ilusões da riqueza, Satanás. E lá no profeta Jeremias, nos dá a resposta ao dizer que o Senhor imprimirá sua lei dentro de nós. Então o agir, lá de Isaías 31, quando ele diz que Deus é Deus, irá conduzir o povo, e não vai ter necessidade de ninguém ensinar, porque ele vai imprimir, o seu Espírito estará dentro de nós. Então o agir humano não está fundado nas nossas forças, irmãos, mas em nos deixar habitar pela presença santificadora da Santíssima Trindade em nós. Nós precisamos deixar Deus habitar em nossa vida. E se o Senhor habitar em nós, com certeza nós produziremos frutos, e frutos de amor, frutos de perdão, frutos de caridade, fruto de justiça, fruto de verdade, fruto de fraternidade, fruto do diálogo. Agora, se nós não deixarmos essa palavra, essa semente boa, penetrar no nosso coração, o que vai surgir? Divisão, brigas, discórdias, desilusões, um irmão se levantando contra o outro, matando o outro. Nós não vamos nos cansar de ver mortes e mais mortes, sangrentas, tragédias, guerras, conflitos sociais que levam à discórdia e à morte, porque o homem, o ser humano, rejeitou a palavra de Deus. Então, não venceremos a partir de táticas espirituais, não venceremos através da ascese. É Deus quem vence em nós. E Deus faz isso mediante o Espírito Santo que Ele nos deu. Então peçamos ao bom Deus que nos mantenha abertos à sua graça, para deixar que esta obra de salvação cresça, gere frutos em cada um de nós, em tua família, em tua casa, para que para os irmãos, para que haja paz, harmonia, diálogo, amor. É preciso deixar essa semente. A semente é Cristo. Ele é a semente e Ele é o semeador. Que não nos falem as nossas fraquezas, mas que seja a força do Senhor a falar em cada um de nós. Deixemos, irmãos, a força dessa palavra transformar nossas vidas e inundar nossos corações. Se você crê, abra o coração para que essa semente do Evangelho entre, penetre e transforme radicalmente a nossa vida. Assim seja. Amém. O semeador saiu a semear, e a semente que cai em terreno bom são os que ouvem a palavra e dão fruto. 30, 60 e 100, ou 100 por um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir.